Alô, comunidade, boa tarde, Brasil. Começamos uma nova semana. O ICL Urgente está no ar, sempre com as principais informações do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. E sempre com a gente, a Laura Couto, na redação, lá na Central de Notícias do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa segunda-feira para você e boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá, pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. É isso, do Ceará, o Rio Grande do Sul, o público aqui do ICL querendo as notícias mais quentes desta segunda-feira. Boa tarde. Boa tarde para você que mora nesse país, que está no centro da estratégia mundial de confrontação adotada por Donald Trump. Hoje, o presidente dos Estados Unidos anunciou tropas federais em Washington. É algo gravíssimo, gente. É algo gravíssimo. É a militarização com a Guarda Nacional da capital dos Estados Unidos. E ao fazer esse anúncio, Trump disse que quer combater a criminalidade para que Washington não se transforme em outra Bagdá ou em outra Brasília, ele citou. Citou Brasília. Então isso deixa claro que o Brasil está hoje no centro dos ataques promovidos pelo Donald Trump nessa tentativa de reconquistar a América Latina. É o velho slogan dos Estados Unidos, a América para os americanos do norte, sob comando deles, né? O Brasil é a joia da coroa em disputa. Se eles reconquistarem a América Latina, especialmente o Brasil, eles atacam fortemente também os BRICS. Vamos falar de tudo isso na edição desta segunda-feira. Atenção, hein? Lula, o presidente Lula está reunido neste momento com Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O encontro acontece no Palácio do Planalto, está a manchete aí na tela. O objetivo da reunião é alinhavar os últimos detalhes para o chamado plano de contingência, que tem o intuito de conter o impacto dessas tarifas de 50% impostas por Trump aos produtos brasileiros. As tarifas de Trump atingem cerca de 36% das exportações do Brasil, o que corresponde a 14 bilhões de dólares, 14 bilhões e meio de dólares. Café, frutas, pescado, são alguns dos produtos incluídos no tarifaço e que não saíram, né? Porque teve aquela lista das exceções, mas café, pescado, frutas continuaram com uma taxação pesada. A Laura Couto tem mais detalhes sobre a reunião que acontece agora lá em Brasília. Laura. Rodrigo, algumas ações que devem constar no plano de contingência já vinham sendo discutidas e foram antecipadas por jornalistas que estão fazendo essa cobertura antes mesmo do fim do encontro do Lula, que está acontecendo agora, o encontro do Lula com o vice-presidente Alckmin. Uma delas é a linha de crédito para as empresas impactadas pela sanção dos Estados Unidos. Outra medida é o adiamento das cobranças de tributos federais por até 2 meses, uma coisa que já foi feita durante a pandemia do Covid de 2019. O governo também prevê aumentar as compras públicas de alimentos como peixes, frutas e mel. Além do Lula e do Alckmin, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, a ministra das Relações Institucionais Gleisi Hoffmann e o ministro da Casa Civil Rui Costa também estão participando dessa reunião que acontece agora, Rodrigo. Muito bem, então a Laura já adiantou algumas das medidas que devem vir por aí. Então você adiar o pagamento de impostos federais, especialmente para esses setores mais atingidos, né? E também aumentar as compras públicas, por exemplo, para a escola, para a merenda escolar, né? Incluir nas compras e na merenda produtos que seriam exportados e que agora podem ser mantidos aqui para o consumo de estudantes brasileiros. Isso são alguns dos pontos, esses são alguns dos pontos que devem vir desta importante reunião. Ainda sobre o tarifaço, gente, atualização de agora à tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada. O anúncio veio pelo próprio Haddad. A reunião, que aconteceria de forma virtual, vinha sendo costurada desde o dia 9 de julho, quando Trump anunciou a taxação de 50% sobre produtos brasileiros. O cancelamento foi um balde de água fria nos empresários brasileiros que viam a conversa entre Haddad e Bessent como uma chance de reverter ou pelo menos minimizar os efeitos deste tarifaço. Laura, quem é que está por trás do adiamento desta reunião, né? É uma figura muito conhecida
da extrema-direita brasileira, não é? Rodrigo, de acordo com o próprio ministro Fernando Haddad, quem ajudou a desarticular o encontro foi sim o Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do Jair Bolsonaro, que mora atualmente nos Estados Unidos. E não é novidade para ninguém que o Eduardo vem se articulando com setores da extrema-direita internacional e especificamente com Donald Trump para boicotar a política externa brasileira. Em entrevista à Globo News, o Haddad disse, abre aspas, a militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita tomou conhecimento da minha fala e agiu junto a alguns assessores de Trump e a reunião com Bensent foi desmarcada. Informaram um cancelamento por e-mail, fecha aspas. O ministro da Fazenda ainda citou o nome do Eduardo Bolsonaro em uma entrevista dada por ele recentemente, na qual Eduardo afirmou que iria procurar inibir o contato entre dirigentes do Brasil e dos Estados Unidos. É o caso curioso do patriota agindo contra o próprio país, né, Rodrigo? É um agente anti-brasileiro, né? O Eduardo Bolsonaro age como alguém a serviço da economia de outro país, porque ele está atacando diretamente os empregos, as empresas, os interesses dos brasileiros. Eduardo Bolsonaro é um caso que vai entrar para os livros, assim, de um brasileiro agindo como um traidor explicitamente. Acho que nunca houve nada parecido. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil e a Secretaria de Relações Institucionais da Gleisi Hoffmann, né, rechaçaram fortemente os ataques de Christopher Landau, número 2 do secretário lá, Marco Rubio, né, assessor do Trump. Os ataques foram ao sistema judiciário brasileiro. Sem citar diretamente o nome de Alexandre de Moraes, Landau, que é esse número 2 lá do Rubio, escreveu no sábado na Rede X que, abre aspas, um único ministro do STF usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes, fecha aspas. Olha, é uma afirmação mentirosa. Né? Quem está atacando líderes dos poderes no Brasil é o governo dos Estados Unidos. Segundo o Itamaraty, a postagem desse vice-secretário representa um ataque frontal ao Brasil. Laura, qual foi a resposta dada pela diplomacia brasileira, por favor? Rodrigo, Itamaraty disse isso aqui, abre aspas, essa manifestação caracteriza o novo ataque frontal à soberania brasileira e é uma democracia que recentemente derrotou uma tentativa de golpe de Estado e não se curvará a pressões, venham de onde vierem, fecha aspas. O Itamaraty também lembrou que essa foi a segunda manifestação hostil do governo dos Estados Unidos em 3 dias. Na semana passada, vale lembrar, o Itamaraty convocou o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, depois de também ameaçar o judiciário brasileiro, principalmente o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E os ataques à soberania brasileira têm sido muito constantes, né, Rodrigo? Ataques à soberania, mas não é algo assim do discurso, Laura. Ataca diretamente os interesses das empresas e provoca, inclusive, reações curiosas. Eu vou chamar agora atenção para um fato curioso no meio desse tiroteio todo. Olha só. Aqui no Brasil, a maior empresa fabricante de armas, a Taurus, você sabe quem é que apoia as armas, né? A Taurus, passou a apelar para o governo Lula para ajudar a conter os impactos do tarifaço. Olha aí, o CEO da empresa ao lado do Bolsonaro é amigão do Jair. A empresa já perdeu mais de 200 milhões em valor de mercado desde a implementação das novas tarifas, porque ela exporta para os Estados Unidos. Teve queda de 30% no valor das ações na Bolsa de Valores, a Taurus. Quando Trump foi anunciado vencedor nas eleições dos Estados Unidos, Salésio Nuss, CEO global da Taurus, comemorou a vitória do republicano. Sabe o pessoal que botou o bonezinho do Trump? Esse aí foi um. Achou, opa, agora tá pro nosso lado. Só que não. Em entrevista a um portal armamentista aqui do Brasil, ele disse que enxergava um crescimento comercial a curto prazo e que torcia que o governo Lula terminasse logo, ou seja, será que era golpista além de tudo? Mas, Laura, agora está pedindo arrego, a Taurus está pedindo arrego e ajuda para o governo Lula. Conta pra gente. Pois é, Rodrigo, como diz o ditado, o tiro literalmente saiu pela culatra, né? Agora a Taurus busca se reunir com autoridades brasileiras para minimizar os efeitos do tarifaço nas suas contas. 2 reuniões já aconteceram, uma com o vice-presidente Geraldo Alckmin e outra com o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Vale lembrar que a empresa Taurus ela é gaúcha. Por enquanto, nem o Alckmin nem o Leite anunciaram medidas protetivas específicas para o setor de armas no Brasil. Em nota, a Taurus disse que não tem arrependimento nenhum pela declaração do CEO global em defender o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disseram que a declaração, abre aspas, refletia a percepção sobre as perspectivas de mercado naquele momento, fecha aspas. Também se chama
burrice comercial, se chama burrice ideológica. Achar, Bolsonaro defende arma, Trump é amigo do Bolsonaro e também defende as armas. Se o Trump ganhou, vamos comemorar e torcer para o governo Lula acabar logo. Só que quem está atacando o setor no Brasil é o aliado deles, é o Donald Trump. Dá muitas voltas, né? Mas é péssimo para quem trabalha, né? Para o funcionário da fábrica ali, que não tem nada a ver com a história e que também está sofrendo com isso, porque pode haver cortes aí no complexo de produção de armas lá no Rio Grande do Sul. Olha, gente, ainda nesse setor aí de tarifaço, de sanções, o ministro Gilmar Mendes, decano, ou seja, o mais antigo ministro do Supremo Tribunal Federal, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não tem nada de esquerda, não são filiados ao Partido Comunista da China, os dois, né? Mas eles podem ser os próximos a sofrer sanções por parte do governo dos Estados Unidos nessa articulação feita por Eduardo Bolsonaro. Dentro do grupo bolsonarista, a percepção é de que Gilmar não conseguiu se diferenciar de Moraes, logo depois de Moraes ter sido sancionado pela lei Magnitsky. Eles esperavam que o Moraes ia ficar com medo e ia dizer, não, veja bem, eu não entro nessa. Quem fez isso foi o Fux, né? Mas o Gilmar Mendes ficou do lado do STF e do ministro Moraes. Então, os Bolsonaro agora querem atacar diretamente o Gilmar Mendes. Já em relação ao Alcolumbre, presidente do Senado, ele se recusou a colocar em votação o impeachment de Moraes. Chegou a dizer na semana passada, nem com 81 assinaturas eu não ponho esse pedido em votação. Interlocutores de Eduardo Bolsonaro disseram que o deputado pediu ao governo dos Estados Unidos que, num primeiro momento, não sancionasse essas personalidades, nem o Gilmar Mendes e nem o Barroso, que é o presidente do STF, né, numa tentativa de chantagear. Batemos no Moraes, agora vocês ajudam a gente e vocês não entram na lista. A ideia seria dar um tempo extra para que eles pensassem como agir, né, e ficassem do lado do Bolsonaro. Não deu certo, não vai por aí. E devem vir sanções contra outras personalidades de outros poderes aí do Brasil. E mais um sinal gravíssimo vindo nesta segunda-feira dos Estados Unidos, eu falei disso na abertura do programa. Dessa vez, envolve o envio de tropas da Guarda Nacional para as ruas de Washington, nos Estados Unidos. Não é essa que está aí na tela não, gente. Não é essa aí ainda não. O Donald Trump anunciou que vai tomar o controle da polícia local. É isso aí, ó, essa manchete. Trump anuncia envio de tropas da Guarda Nacional a Washington e a tomada de controle da polícia local. Laura Couto tem mais detalhes sobre isso. Laura. Rodrigo, segundo o presidente republicano, o objetivo é combater o que ele considera ser uma criminalidade excessiva na capital do país. O Trump diz que o crime na cidade está fora do controle, mesmo que os dados nacionais indiquem uma queda nos números de violência nos últimos 30 anos. O anúncio foi feito em uma coletiva que terminou no final da manhã de hoje, no horário do Brasil. O Trump declarou emergência em segurança pública para justificar as iniciativas federais na cidade, que vão durar inicialmente 30 dias. No total, 800 homens da Força Federal vão ser deslocados para Washington. Não, é uma pauta típica da extrema-direita, Laura, e o que chama a atenção é que na hora que ele fez o anúncio, eu já citei isso aqui, mas vou citar de novo para quem acha, será que eu ouvi direito? Ouviu. Na hora de fazer o anúncio, o Trump disse que não quer que Washington se transforme numa capital tão perigosa quanto Bagdá ou Brasília. Então ele coloca Brasília ao lado de Bagdá, espécie de párias internacionais, e justifica o uso da Guarda Nacional, né, que é uma medida sem precedentes nos Estados Unidos, desta forma aí, para que não vire uma outra Brasília. Então é o aprofundamento do que pode virar realmente uma ditadura aberta, um regime do Donald Trump. Não seria mais a democracia dos Estados Unidos, mas um regime comandado ali pelo Donald Trump. Vamos voltar para os golpistas brasileiros, uma análise do conteúdo do celular de um dos assessores do general Braga Neto. Atenção, esta análise colabora para reforçar as acusações de golpe contra o ex-presidente Bolsonaro. O material foi coletado no aparelho do coronel Flávio Peregrino e foi obtido pela reportagem do Estadão. Flávio Peregrino, que era assessor do Braga Neto. Em uma das anotações que estava nesse celular, o coronel Peregrino frisa que o líder das articulações era Jair Bolsonaro e que os militares tentaram ajudar o então presidente porque sempre foi a intenção dele permanecer no poder, mesmo depois da derrota de 2022. A gente tem aqui um trecho, um destaque aqui das mensagens que foram encontradas
no celular de Flávio Peregrino. Tá aqui, ó. Abre aspas, porque é o que estava lá no celular dele, né? Ele ia anotando. A posição de muitos envolvidos, indiciados, é que buscaram sempre soluções jurídicas e constitucionais. Estado de defesa, de sítio, GLO, artigo 142. Tudo isso para achar uma solução e ajudar o presidente B, que é o presidente Bolsonaro, a se manter no governo, pois sempre foi a intenção dele, em função de suspeitas de parcialidade no processo eleitoral e de desconfiança nas urnas eletrônicas. Repetindo, isso não é troca de mensagem, eram anotações que ele fazia no aparelho para organizar o raciocínio, para municiar, a gente não sabe se o próprio Braga Neto, se municiar outras pessoas próximas ao grupo bolsonarista. Não se sabe ao certo quando é que essa mensagem foi gravada, foi escrita ali no celular. Mas isso não elimina a relevância do conteúdo. Ele diz com todas as letras ali, né, que o Bolsonaro era o chefe e que o Bolsonaro pretendia se manter no poder. E que os outros agiam para ajudá-lo na estratégia de se manter no poder. O celular foi apreendido pela PF em dezembro do ano passado, naquela mesma operação que resultou na prisão do Braga Neto. O Peregrino não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, apesar do aparelho dele ter sido apreendido e agora ajudar na confecção aí das acusações contra o grupo golpista. E falando nessa trama golpista, olha que importante, gente, e que preocupante também. No fim de semana, ganhou força na mídia e aí na internet a hipótese de que o ministro do Supremo, Luiz Fux, poderia atrapalhar no andamento do processo. A gente já sabe que ele é considerado um aliado pelos bolsonaristas. De acordo com o colunista Hélio Gaspari, da Folha de São Paulo, são fortes os sinais de que Fux vai pedir vistas no momento em que os ministros têm que apresentar o seu voto. Está aqui, ó, o texto do Hélio Gaspari. É improvável que o julgamento de Bolsonaro termine em setembro e é possível que ele entre pelos primeiros meses de 2026, porque o Fux pode pedir vistas pelo regimento do tribunal. O ministro tem 90 dias para devolver o processo. Por hipótese, passam-se assim os meses de outubro, novembro e dezembro, depois tem o recesso, aí isso faria o caso se prolongar até janeiro ou fevereiro de 2026, já no ano eleitoral. Vamos lembrar, o Fux é um dos 5 integrantes da primeira turma. O Alexandre de Moraes é o relator. Depois você tem mais 4. Né? E ele pode pedir vistas. Mesmo que os outros 4 votos já tenham sido dados pela condenação, ele fala, eu quero estudar melhor. Vistas? Pode acontecer, tecnicamente pode. Né? Hoje, um jornalista da CNN, o Caio Junqueira, obteve informação no sentido contrário. De acordo com interlocutores ouvidos por ele, Fux não pretende não pedir vistas. O que ele já indicou é que ele vai divergir. Então devem ser 4 votos pela condenação, o voto dele não sei se vai ser pela absolvição, mas por uma pena menor, divergir do setor dominante lá na primeira turma. Então tem essa dúvida. Se pedir vistas, fica para 2026. Olha, não interessa para a direita tradicional que fique para 2026. A turma do Centrão gostaria que o Bolsonaro já tivesse com a vida resolvida já em 2025. Quanto mais enrolar, é pior para o Tarcísio, porque a família Bolsonaro continua alimentando a ideia de que o Bolsonaro que vai ser o candidato. E ele não vai, ele está inelegível. Bom, na prática, o voto divergente do Fux não causaria, se for só um voto divergente e não um pedido de vistas, se for 4-1, por exemplo, não vai causar grandes transtornos, né, ao andamento do processo. Então vamos ver qual das 2 táticas o Luiz Fux vai adotar. Nós estamos pertinho de descobrir. 30 dias, isso vai estar resolvido com o julgamento andando lá na primeira turma. Hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro completou 1 semana de prisão domiciliar. Advogados, familiares, aliados dizem que foram pegos de surpresa quando ele foi parar na prisão domiciliar, por mais que a gente visse que ele estava desrespeitando as medidas cautelares. Né? Com o isolamento inesperado, né, os planos da oposição para o segundo semestre desse ano, visando as eleições de 2026, foram prejudicados. A Laura Couto tem mais informações sobre isso e é destaque lá no nosso site também,
né, Laura? Rodrigo, os planos de Jair Bolsonaro e dos aliados dele previam que a possível condenação à prisão do ex-presidente nesse processo da trama golpista só ia acontecer no fim do ano, depois de todo o trânsito em julgado. Por isso, estavam previstos na agenda do Bolsonaro, que é o principal líder da extrema-direita no Brasil, várias viagens pelo país, reuniões com aliados e telefonemas quase diários com potenciais candidatos apadrinhados pelo Bolsonaro para as eleições do ano que vem, inclusive um candidato para a presidência. Mas tudo isso foi por água abaixo com esse isolamento causado pela prisão domiciliar. Segundo interlocutores, todas as articulações ficaram prejudicadas porque cabe a Bolsonaro a última palavra para definir quem vai ser candidato nas eleições de 2026. E além dele estar com uma comunicação limitada, abordar o assunto agora, nesse momento de fragilidade, pode soar indelicado ou oportunista, Rodrigo. É indelicado, né? Tanto é que dizem que o Tarcísio foi lá visitá-lo na quinta-feira e não tocou no assunto de 2026. O único assunto que interessava ao Jair é: ô Tarcísio, como é que você me ajuda a sair da cadeia? Né? Então, vamos ficar de olho. E veja, se o Fux pede vistas, esse imbróglio aí na direita se prolonga para 2026, mas é ruim para o Brasil também, porque fica esse tumulto em vez de uma decisão logo, que seria melhor que viesse em 2025. Gente, o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, que é o líder, né, do partido na Câmara, acionou a PGR pedindo uma investigação contra os parlamentares envolvidos no motim, naquela baderna no plenário na semana passada. O documento enviado pelo líder do PT pede que a PGR apure a possível prática do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que prevê pena de reclusão de 4 a 8 anos, além de outras sanções. Ou seja, ele pede que sejam julgados por tentativa de golpe de Estado. A palavra é essa. Em coletiva, o Lindbergh classificou a ocupação ali da mesa da Câmara de um 8 de janeiro dos engravatados. Um 8 de janeiro dos engravatados. É até a chamada principal da nossa transmissão de hoje. Vamos ver um trecho da entrevista de Lindbergh Farias. Para nós, o que houve aqui na semana passada foi a continuidade do 8 de janeiro. Foi o 8 de janeiro dos engravatados. É a continuidade da tentativa de golpe. É a mesma coisa, o ataque sistemático às instituições. É isso, e a Laura Couto tem mais informações sobre as possíveis consequências do motim. Laura, com você. Rodrigo, o corregedor da Câmara, o deputado Diego Coronel, do PSD da Bahia, tem até quarta-feira desta semana para analisar todas as fotos e vídeos do motim que aconteceu no Congresso na semana passada. De acordo com o deputado, novas denúncias contra outros parlamentares podem ser apresentadas. Até agora, no total, 14 parlamentares bolsonaristas foram denunciados, sendo 12 do Partido Liberal, 1 do Partido Novo e 1 do Progressistas. Com destaque para o Sóstenes Cavalcante, líder do Partido Liberal na Câmara, o Nicolas Ferreira, o Paulo Bilinski e a Júlia Zanata, todos do Partido Liberal. Vale ressaltar aqui, importante, que a deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, ficou de fora da lista dos parlamentares que vão ter as denúncias analisadas pela Corregedoria da Casa, Rodrigo. Importante, então, Camila Jara, do PT, ficou de fora. Era uma malandragem, né? O Hugo Mota teria cogitado colocar alguém do PT para não parecer que é perseguição. Mas o motim foi da extrema-direita. A Camila Jara estava lá no meio e foi, na verdade, envolvida por esse provocador chamado Nicolas Ferreira. Falando em provocadores, né, gente? A Carla Zambelli está elaborando mais um plano infalível. Você lembra do plano infalível do Cebolinha? Acho que só os mais antigos vão lembrar disso, mas da história em quadrinho. Para se livrar da prisão, cada hora ela inventa um troço. Depois de enviar uma carta pedindo ajuda para os colegas bolsonaristas Alan dos Santos, que é foragido da Justiça, e Paulo Figueiredo, que é denunciado pela trama golpista, a deputada agora teve uma brilhante e nova ideia. Laura Couto, conta pra gente mais essa da casa. Rodrigo, a deputada parece estar inspirada de dentro da prisão italiana, né? A nova ofensiva da Zambelli é a seguinte: a defesa dela vai apresentar novos laudos médicos para a justiça italiana. O objetivo da defesa é demonstrar a fragilidade da saúde da deputada e pedir para que ela guarde o processo de extradição fora da prisão. A parlamentar alegra sofrer de uma síndrome que chama Ehlers-Danlos, uma doença rara que causa frouxidão nos músculos e nas articulações. A defesa vai sugerir que a deputada fique em um apartamento em Roma, cumprindo medidas cautelares. Mas um detalhe que vale ressaltar aqui: a Zambelli ela tem acesso aos medicamentos de dentro da prisão. Esse pedido, Rodrigo, vai ser feito durante a nova audiência que foi marcada pela Justiça Italiana no dia 13, essa quarta-feira, e inclusive vai contar com a presença de um representante da AGU daqui do Brasil. É isso, olha, ela está alegando que ela tem uma frouxidão nos músculos e nas articulações. Não impediu, né, Laura,
Essa frouxidão não se manifestou quando ela estava de arma na mão no meio da rua, na véspera da eleição, ameaçando um cidadão brasileiro. Aí não tem frouxidão, né? Lembra a música, né? Você com um revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele, até muda de voz. Tem um outro trechinho ali no meio. Até o momento, vamos lembrar que até o momento a Carla Zambelli segue presa no complexo penitenciário de Rebibbia, em Roma, onde aguarda o andamento do processo de extradição. O caso está sob análise da Corte de Apelação lá de Roma, mas a palavra final cabe ao ministro da Justiça da Itália. Ela fica inventando esses planos infalíveis. Ela dizia que ela era intocável na Itália. Parece que não é bem assim. Bom, gente, um ataque criminoso, mais um, de Israel. A cidade de Gaza, na madrugada deste domingo, matou pelo menos 6 jornalistas. Foi um ataque direcionado à tenda que funcionava para os jornalistas em frente a um hospital. 5 dos mortos eram repórteres, jornalistas da TV Al Jazeera do Catar. De acordo com a emissora, o ataque foi direcionado a esta tenda que abrigava os profissionais da imprensa, posicionada em frente ao portão principal do hospital Al-Shifa. Israel admitiu oficialmente o ataque intencional que tinha como principal alvo um dos jornalistas, sob a alegação de suposta ligação com o Hamas, o que foi negado pela rede de televisão. Mais um ataque criminoso do Estado fora da lei de Israel. É um absurdo. É um absurdo. Essa notícia, quando eu li de manhã, a gente fica chocado e revoltado ao mesmo tempo. Bom, violência política. O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, morreu hoje, depois de mais de 2 meses internado no hospital. Ele tinha 39 anos apenas e era pré-candidato à presidência da Colômbia. Foi baleado num atentado no dia 7 de junho. Era senador de oposição da direita, da oposição ao atual governo, e um dos favoritos na corrida eleitoral colombiana, marcada para março de 2026. O governo colombiano investiga o caso a pedido do presidente Gustavo Petro. Até o momento, 6 pessoas foram presas relacionadas ao atentado. É uma imagem também chocante, está aqui na tela. Ele falava para um pequeno grupo numa praça e o rapaz se aproxima e dá um tiro na cabeça. Infelizmente, depois de resistir aí por 2 meses, né, o Uribe acabou falecendo. Temos notícias importantes da América Latina, pessoal, mostrando esse ataque frontal dos Estados Unidos para retomar a América Latina. Na Bolívia, eleição nesse domingo agora, hein? O ICL vai estar de olho. Eleição nesse domingo, e os 2 favoritos em primeiro lugar na Bolívia, nas pesquisas, são de direita. São de direita. A esquerda boliviana está muito perto de perder o poder após quase 20 anos. Quer dizer, teve aquele período curtinho com aquele golpe da Janine Áñez, mas foi um golpe. Senão, a esquerda, desde a primeira eleição do Evo Morales, está no poder aí há 2 décadas na Bolívia e pode perder no voto dessa vez. Divisões na esquerda. E a direita pode avançar pelo voto. E no Chile, sinal de avanço da extrema-direita. As pesquisas apontam que José Casti, que é um defensor da ditadura do Pinochet e é próximo do Milei, do discurso do Milei, ultrapassou a candidata de centro-direita, Evelyn Matei, e com isso esse Casti pode se transformar no principal adversário da candidata de esquerda, que é uma mulher, Janete Jara, do Partido Comunista, apoiada pelo atual presidente Gabriel Boric. Então, instabilidade geral, a direita avançando, os Estados Unidos e a extrema-direita se reorganizando para tomar vários países importantes aqui na América do Sul. Nós vamos seguir de olho em tudo isso. Laura Couto, obrigado pela parceria mais uma vez com as atualizações de notícias aí da nossa redação. Obrigado, Laura. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. E atenção, comunidade, está chegando o momento que vocês estavam esperando, né? A gente tem aí muitos pedidos para um novo Despertar 2025, aquele encontro que no ano passado teve muita gente, um sucesso, né? Então nós estamos prontos para compartilhar com vocês o Despertar 2025, né? Vai ser nos dias 19 e 20 de setembro no Espaço Vibra. Tem aqui no telão, vou colocar aqui, isso, virar para cá. 19 e 20 de setembro no Espaço Vibra. Como é que você participa? Você escreve aí, né? icl.com.br/despertar, icl.com.br/despertar e participa desse super encontro promovido aqui pelo ICL. Já começa o N2 com aprofundamento das notícias. Gabi Varela e Chico Sá, eu também estarei por lá. Valeu, gente. O ICL Urgente volta amanhã.
Ele é um dos maiores intelectuais do mundo e escreveu o livro que é a referência em todo canto para as pessoas entenderem como as democracias morrem. A gente está falando de Daniel Ziblatt, um professor, um acadêmico, um escritor demandado no mundo inteiro para palestras, reuniões, aulas e que vai estar com a gente com exclusividade no ICL no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, para nos dar exatamente essa aula. Como as democracias morrem. Não existe um momento mais importante da nossa história para a gente assistir a essa aula. Vai ser gratuita e online. Então vocês não podem perder essa oportunidade. Chame seus amigos e amigas para participar também. E vamos aprender com Daniel Ziblatt como as democracias morrem para poder manter a nossa bem vivinha. Na entrevista dessa semana, um dos maiores pianistas do mundo, agora um dos maiores maestros desse país, talvez o maior músico que o Brasil já produziu, da turma de Vila Lobos, meu querido amigo, maestro João Carlos Martins. Maestro, muitas histórias no dia que você completa 85 anos de música. Por que a música? A música é uma razão que eu tenho para agradecer a Deus por ter iniciado a minha vida na música, porque um músico é um missionário. João Carlos Martins, inúmeras histórias muito interessantes aqui no ICL. Você não pode perder.